Olá amigos, sou Mauro Nunes do canal Contos Pretéritos. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e receba as notificações. Toda semana um novo vídeo, uma nova história esperando por você. O like é por sua conta, caso você goste das nossas histórias. Um grande abraço. Olá amigos, voltamos para contar mais uma história, uma história de sítio. Daquela época da adolescência ali em Santa Rita, na vila de Santa Rita, distrito de Santana do Livramento. Pessoal, hoje temos uma história que me leva aos meus tempos que eu tinha tipo 6 anos de idade, já faz um pouquinho de tempo, gente? E seria o meu primeiro contato com o sobrenatural. Então seria aquele contato onde as histórias, aquelas que tu ouve durante quando era criança, que os avós, os pais se reuniam ao redor do fogão naquelas noites frias para contar as histórias sobrenaturais. Essas histórias começariam a ser reais a partir deste dia. Foi o meu primeiro contato com o sobrenatural. E esse sobrenatural viraria realidade a partir daquele dia. Gente. Hoje eu quero contar para vocês a história do velho Tom Tom. Pois é, como eu disse, eu morava em Santa Rita e eu tinha um irmão mais velho, ainda tenho, claro, meu irmão mais velho, e nós costumávamos brincar em um bueiro, na beira da estrada. Então logo após as chuvas acumulavam aquelas areias, assim, e nós íamos para lá brincar, construir casinhas, castelos, estâncias, botar os boizinhos, fazer aquele fechado, Pois é. Então a gente passava a noite lá, às vezes até a noite, Passávamos o dia, em seguida do meio-dia nós íamos para lá, passávamos a tarde brincando e voltávamos para casa só à noitinha. Já com aquela velha malandragem do guri do interior. Sim, Ficava até a noitinha, chegava em casa e nem banho queria tomar. Só lavava os pés e ia dormir, Jantava, ia dormir, Pois é, passamos a tarde lá e voltamos para casa. Pois é, aí a mãe diz: olha, vamos lavar os pés, meninos, para jantar e ir dormir. Tudo bem, tudo certo, Senão um pequeno detalhe, eu havia deixado meus chinelos lá. E ela olhou e disse: olha menino, vai buscar os teus chinelos, porque tu precisa tomar banho e não vai ficar descalço. E naquela época nós andávamos tudo descalço, correndo para cima e para baixo, brincando. Não tínhamos essa preocupação que temos hoje. E eu louco de medo, pois já havia caído a noite. Eu louco de medo de ir até lá sozinho, chorando, já fazendo aquela chantagemzinha para que a mãe mandasse o irmão mais velho junto. E sabe como é, O irmão mais velho é sempre rebelde, ele não quer acompanhar, Claro, a mãe dá aquela engrossada e ele saiu para ir lá buscar o chinelo comigo. E eu logo atrás. Como eu era menor, eu ia bem mais na frente, Olha, aquela escuridão que não se vê um palmo diante do nariz. De repente meu irmão volta correndo e passa por mim e não me diz nada. Eu não sei nem por que ele estava voltando. E eu sabia que tinha que pegar os chinelos. Então continuei em frente para ir até o bueiro pegar os chinelos. Quando um vulto com um capote preto, umas mãos brancas, também aquele rosto muito pálido e branco, com as mãos esticadas na minha direção, dizendo tão, 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 tão. Tomado pelo medo e pelo pânico, olha, eu não pensei 2 vezes. Meia volta e virei só em pé na direção de casa. Quando cheguei em casa assustado, meio chorando, falei para a mãe o que havia acontecido, e ela imediatamente mandou fechar as portas e as janelas e disse que o perigo estava na rua. Nós nem sabíamos o que estava acontecendo, mas obedecemos rapidamente. E disse ela: vai lavar os pés, vamos jantar que todo mundo vai dormir. Mas não se preocupem que a casa está trancada. Olha, assim fizemos. Logo após a janta, eu já havia posto um calçado velho, um chinelo velho no pé. A mãe se aproximou para nos contar: olha, eu vou contar uma história para vocês. É uma história daquelas que eram lendas que a gente contava muitas vezes, mas hoje a gente pode saber que isso é uma realidade. É a história do velho Tom Tom. Bom, e nós muito atentos, com medo, e aquela coisa do interior, assim, da campanha, que se forma aquela coisa
que cria medo nas crianças, assim, né? Então a mãe teria que ter muito cuidado em contar. E nós ficávamos ali naquela expectativa, né? Sabendo que havia algo estranho lá do lado de fora, nas ruas, ou ao redor da casa, talvez. Então ela começou a contar que há muito tempo atrás havia um fazendeiro muito rico lá na vila. E esse fazendeiro, ele tinha uma boiada muito grande. E certa manhã, quando ele acordou, ele deu falta da sua boiada. Olhou para todos os lados, chamou seus empregados, chamou seus parentes e convocou eles para saírem a procurar a sua boiada. Mas ninguém queria acompanhar o velho senhor, o velho fazendeiro. Olha, acontece que ele olhou para todo mundo e disse: eu vou sair para buscar a minha boiada. Não importa onde ela esteja, não voltarei sem a minha boiada. E saiu o velho fazendeiro. Como ele já era muito velho, né, as pessoas não deram muita bola para ele, disseram, né, ele já vai voltar, daqui a pouco ele está em casa, né, ele vai cansar. Olha, passou o dia e passou a noite e o velho fazendeiro não voltou. Gente, tomados de pânico, do pavor, sem saber o que havia acontecido com o velho fazendeiro, seus familiares reuniram pessoas, seus empregados, as pessoas da vila, e saíram a procurar o velho fazendeiro. Encontraram ele morto, congelado, pois aquela noite tinha sido muito fria. E ele, o seu capote preto, estava tomado pela geada. E as suas mãos brancas que ele levava na frente procurando sua boiada estavam duras de gelo e de frio. E o rosto pálido, branco. Pois é, gente, levaram o velho fazendeiro para casa, fizeram as honrarias, fizeram o seu enterro. E a vida seguiu tudo normal. E ninguém sabia da boiada do velho fazendeiro. Passou-se algum tempo e começou a acontecer casos estranhos na cidade. As pessoas sumiam no meio da noite e apareciam no outro dia de manhã e ninguém sabia onde eles tinham andado. Nem eles sabiam contar. Olha, até que certa noite uma pessoa deu de cara assim na rua com um vulto com um capote preto, umas mãos brancas e uma cara branca, e era o velho fazendeiro procurando a sua boiada. Então, como ele havia morrido numa noite fria, ele saía todas as noites mais quentes, noites de lua, noites claras, para procurar a sua boiada. Como ele havia feito aquela promessa que não voltaria para casa sem a sua boiada, o fantasma do velho fazendeiro continuava procurando a boiada mesmo após a sua morte. E aonde ele encontrava uma pessoa na rua naquelas noites, ele colocava as suas mãos no rosto da pessoa. A pessoa perdia os sentidos e passava a noite inteira ajudando o fazendeiro a procurar a boiada. Porque no dia que ele saiu para procurar, ele não teve ajuda de ninguém. Era quase uma espécie de vingança. Então ele colocava a mão no rosto da pessoa e a pessoa perdia os sentidos. No outro dia a pessoa voltava para casa sem lembrar de nada. Gente. E aquela história começou a tomar volume na cidade, na vila, começou a tomar volume, né? Todo mundo começou a comentar e as pessoas começaram a ficar sabendo e começaram a ficar amedrontados de sair à noite. Chamaram religiosos, chamaram o padre, mandaram rezar missas, fazer rituais e nada adiantava, o velho fazendeiro continuava aparecendo. Gente, nós não sabemos o que aconteceu e se conseguiram resolver o caso do fantasma do velho Tom-Tom. Pois é assim que se chama gado no interior, gente. Né? As pessoas saem e chamam Tom, Tom, Tom. Então, mas ele, como ele era um fantasma, ele vinha com as mãos em direção às pessoas e dizia Tam, Tam, Tam. O que eu quero deixar para vocês dessa história é que se vocês por acaso estiverem nos arredores da vila ou saírem à noite, fiquem atentos, pois vocês poderão ser vítimas do velho Tom-Tom. Dizem que ainda nesses dias ele ainda procura a sua boiada. E como antes, ele precisa de ajuda para achar a sua boiada. Ninguém sabe o que fazer, mas é mais uma história da Vila de Santa Rita, da nossa infância na Vila de Santa Rita. Hoje já fazem mais de 50 anos e eu não retornei mais à vila após os meus 6 anos de idade, quando nos mudamos de lá. Então, não se sabe se foi resolvido o caso do velho Tom-Tom.
mas é mais uma história que fica sobre a Vila de Santa Rita. Tchau, meus amigos.